Karma Police. Karma Isso Police. não é um pedido. Não é um Arrest pedido man. desesperado. Não é um pedido desesperado para o policial ficar mais calmo, tá? De um mineiro nos Estados Unidos. Então, esse plot, na verdade, é um plot bem no nível do Líbio, assim, de uma frase, e aí seguimos em frente. Pô, caraca, velho. Essa aqui eu vou falar pra ele. Essa aqui eu vou falar pra ele. Pode Bote no falar, nível eu do tava, Líbio, velho. eu tava reassistindo o episódio do jogo que o Líbio participou, e cara, ele querer. Eu admito as minhas falhas, mas o Líbio querer que a gente acertasse o plot dele aquela vez, que era uma frase e meia, realmente não dava. Talvez vai ser um pouco maior. Esse plot ele acontece próximo a um dos jogadores que normalmente no grupo tem ou alguém que é clérigo ou alguém que é relativamente próximo de um clérigo, porque clérigo é uma função muito necessária em qualquer grupo. Então acaba que as pessoas acabam tendo contato com o clérigo de alguma maneira. Então o ideal é que seja, se no seu grupo tiver um clérigo, seja alguém superior a ele, ou se não tiver um clérigo, mas for alguém próximo ao clérigo, próximo ao grupo, para dar esse impacto também mais de proximidade. O que acontece é que, depois de muitos anos de serviços prestados para a igreja, o clérigo bondoso, que sempre curou os enfermos, fez todos os rituais necessários, fez as funções dele como clérigo, como deve ser, ele começa a descobrir que indivíduos que ele ressuscitou estão morrendo violentamente em diversas partes do mundo onde essas pessoas seguiram a vida adiante. E aí ele pede ajuda ao grupo, pede ajuda aos heróis para poder protegê-lo ou descobrir o que está acontecendo, porque o que acontece na verdade é que um inevitável está vindo atrás dele, porque por mais que ele seja bondoso e de boas intenções, ele passou a vida toda descumprindo a lei natural da vida, que é o que está morto tem que permanecer morto. Então ele precisa pagar por aquilo que ele fez. Então um inevitável está chegando para poder destruir o clérigo, que sempre fez coisas boas, sempre foi bonzinho, sempre foi tudo certinho. E os jogadores, teoricamente, não tem muito o que fazer. O que eles precisam fazer é retardar o máximo possível ou esconder o máximo possível esse clérigo para que o inevitável não chegue até ele. E aí vale usar de N maneiras diferentes, ou a mesmo tentar, dependendo do nível do grupo, eu coloquei nível variado, porque aí varia as opções que o grupo vai ter de ações. Dependendo do nível do grupo, ele pode tentar expulsar ele para de volta pro plano, aí ele vai demorar mais um tempo para poder voltar, mas o que dizem até na descrição dos inevitáveis é que eles não param por nada. Se ele tiver que atravessar um oceano, ele vai andando por dentro do oceano para poder chegar do outro lado, nem que seja um ano depois, mas ele segue a missão dele. Então a função dos jogadores é tentar o máximo possível prolongar a vida do clérigo, enquanto ele está fazendo ali, ou ele está tentando fazer um milagre, porque ele provavelmente, como é um clérigo velho, provavelmente ele vai ser um clérigo de nível alto, que ele já vai ter ressuscitado muitas pessoas. Ressurreiçado. Então ele tem que ganhar tempo para poder ou fazer um milagre, ou até mesmo se preparar para a despedida final dele, fazer os rituais necessários para que ele seja aceito lá no plano do deus dele, etc. Então ele segue muito a premissa do que a gente já falou aqui em tipos de vilões, que é o vilão inevitável, né? Que é o vilão implacável, aquele também que você não tem como vencer. Um inevitável praticamente independente, e quem cuida disso também é o Marute, então é aquele que a gente tá falando que é de nível 25 de CD, então inevitavelmente ele vai chegar e vai matar esse clérigo. Vocês só precisam arrumar uma maneira de prolongar, e aí vale a criatividade também de decidir por que você precisa prolongar, se é justamente o que eu falei, para que ele realize um ritual, para que ele faça um milagre, para que ele resolva algum problema antes de partir, e aí vocês ficam naquela pegada de correr do Jason enquanto ele vai andando lentamente na direção da vítima dele. Eu acho que isso dá pra você fazer isso num nível muito elevado, porque, claro, você tá falando de um clérigo que ressuscita e o Marute, então é uma aventura de alto nível. E o Marute tem, no quinta edição, ele tem 3 plane shift por dia. Então eu consigo fazer isso, essa perseguição não no plano material, essa perseguição entre planos.
Então, toda vez que o Maruti aparece no plano em que você tá com o clérigo, e aí você tem, às vezes, alguns dias, porque se o Maruti não tiver uma forma de rastrear, ele tem que basicamente ir teleportando aleatoriamente até chegar em um dos planos em que você está, e ele tentar, ou ele tem uma forma de rastrear, mas demora, alguma coisa assim, e aí você tem tempo, e aí você vai basicamente pulando de plano em plano, tentando achar alguma forma, tipo, não, primeiro a gente vai lá no plano do deus que você segue, tentar pedir pro seu deus interferir junto ao Primus, para que o Primus pare o Maruti. Do tipo, não, cara, calma, você entendeu errado a lei, eu vou ter que explicar de novo aqui. Ou então assim, mas aí o seu deus não vai fazer isso. Ele falou, cara, eu não posso intervir, isso aí é coisa do outro, é política interna lá de mecanos, eu não posso me meter. Não, então eu vou fazer o seguinte, então agora a gente vai pular pro Nove Infernos e vai procurar um acordo com o demônio para que ele me proteja do mundo. Aí procura um acordo. Aí o demônio, não, tá doido, eu não mexo com o Maruti não, os bichos são perigosos demais, não sei o que, eu tô fora. Aí pula pro outro plano, você vai fazendo. É Planescape, assim, literalmente Planescape. Agora, uma coisa interessante seria colocar o seguinte: o grupo que tá defendendo esse clérigo acha que tá evitando que o clérigo seja morto, tá salvando o clérigo e tudo mais, porque o clérigo pediu que, nossa, me salva. E na verdade o clérigo pode, por exemplo, saber que vai morrer, igual o Jesus falou, ele só tem que cumprir uma tarefa. Mas o grupo não precisa saber disso. Então, às vezes, quando chegar no derradeiro momento, onde vai ter a briga definitiva e o Maruti vai chegar no clérigo, o clérigo fala, tá beleza, cara, chega aí e faz o que você tem que fazer. E aí o pessoal fala assim, o quê? Nós lutamos tanto e tal. Aí vem uma liçãozinha de moral para que eles entendam assim, não, era uma missão e tal, isso é importante e tudo mais. Mas eu acho um finalzinho legal. O cara simplesmente falou, não, beleza, chega aí e pode fazer aí que tá de boa, já tô ciente. Bora lá. O interessante também é que isso não precisa nem ser a missão principal. Porque como a gente tava falando, como ele é um vilão implacável, ele pode aparecer hoje. E aí os heróis vão e conseguem fugir. Sei lá, daqui 10 aventuras, os caras estão lá na taverna e vocês escutam passos pesados vindo lá de fora. E caralho, voltou o Maruti atrás do cara que a gente tá andando junto com a gente aqui tem 2 anos. Né? Então dá pra você prolongar esse vilão e andar com esse clérigo pra cima e pra baixo durante muito tempo. Muito tempo. Então, e outra coisa, né? Lembrando, os Maruti são by the book. Então pode acontecer de em algum momento o clérigo que tava andando com vocês, e às vezes é o clérigo do grupo que tá sendo perseguido, ele vira falar, então galera, a gente tem um problema aqui, que é o seguinte, lembra que a gente cotizou pra comprar o diamante? Que eu usei pra fazer a magia? Se pá, o Maruti tá considerando que a gente fez isso junto. Então ele não tá vindo só atrás de mim. Ele tá vindo atrás de todo mundo. Tá. Vocês vão pegar pelo menos a pena de cúmplice no processo. Qual que é a pena de cúmplice? É a morte. O Maruti ele não tem muita negociação, não. Tipo, a pena de quem fez. É morte. E o cúmplice, morte. Morte. Quem mandou? Morte também. Morte. Quem pediu? Morte. Morte.